Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Era uma sexta-feira e todos estavam ansiosos para sair da escola. Ninguém estava ouvindo os professores, afinal, era sexta-feira. No segundo que o sinal bateu e todos voaram de dentro da escola e se mandaram para aproveitar o final de semana. A nossa cidade é relativamente pequena e foi fundada entre 1880 e 1890, não lembro direito. Na região da cidade tem um lago. Em uma sexta-feira à noite, em uma cidade pequena como a nossa, adolescentes ficam entediados facilmente. Então, desesperados para nos livrarmos de uma prisão entediante, os meus amigos e eu decidimos nos aventurar na noite. Nós fomos em praticamente todos os lugares da cidade que se dá para ir. Então, decidimos ir para a floresta na parte sul do lago, um lugar que todos, subconscientemente, evitam ir. Como ninguém do nosso grupo tinha ido para lá, pensamos, a gente não tem nada melhor para fazer. Nós pegamos o carro do irmão mais velho de um cara do nosso grupo e fomos para lá. Nós paramos o carro no começo da trilha que levava para o lago e seguimos o resto do caminho a pé. Era uma trilha estreita que entrava e saía da floresta. Nós andamos e chegamos em uma ponte. Essa ponte era bem nova. Nós paramos nela e começamos a jogar pedras e madeira na água e ficamos falando sobre a escola e outras coisas. Nós estávamos lá conversando quando alguém notou que perto da ponte tinha uma pequena velhadoca, mas não era simplesmente velha, era muito velha. Os pregos eram tão velhos que a ferrugem transformou eles em pequenos palitinhos. Também tinha uma árvore do lado dele e os galhos se entortavam e quase encostavam na água. Alguns galhos chegavam até o final da doca. Todos nós estávamos olhando para a água na beirada da doca e notamos bolhas subindo para a superfície. No começo, não demos muita atenção para isso, imaginando que podia ser algum sapo. Mas então as bolhas foram ficando cada vez maiores e foram subindo cada vez mais rápido. Nós estávamos com os olhos grudados naquilo. Nunca tínhamos visto algo assim. Estava bem interessante, até que nós vimos o que estava fazendo aquilo. O tempo que nós levávamos para sair correndo e entrar na floresta foi o tempo que eu tive para dar uma olhada naquilo. Tinha uma aparência humana. A pele estava grudada nos ossos. Os olhos foram algo que não dá para esquecer facilmente. Eram saltados para fora do rosto como se aquilo tivesse levado uma paulada na cabeça. Não tinha vida nenhuma neles. Quando nós já estávamos quase fora do campo de visão, eu vi uma coisa que me fez a minha espinha gelar. Uma mão saiu da água e se apoiou no chão da doca, como se estivesse puxando algo. Quando chegamos no carro, nós nos jogamos dentro dele. Já estávamos mais calmos lá dentro e começamos a rir da cara apavorada um do outro. De repente,
Uma pedra um pouco menor que uma bola de tênis atravessou a janela. A risada deu lugar a berros e o carro disparou. Eu estava no banco de trás com outra cara e no chão, atrás do banco do motorista, estava aquela pedra molhada e cheia de musgo. Nós nunca mais voltamos lá. Essa história é real. Os eventos que ocorreram aqui são algo que eu e o meu tio nunca vamos esquecer. Eu tenho agora 27 anos e essa história ocorreu quando eu tinha 19. O meu tio também tinha 19 na época. Meu tio e eu crescemos juntos no interior de Goiás. Eu não gostaria de dizer o exato local por razões pessoais. No momento, nós morávamos a 2,5 quilômetros de um rio que passava pelo meio de uma floresta. O único meio que se podia chegar no rio, no ponto onde nós sempre estávamos, era a pé, bicicleta, cavalo ou por moto. Enquanto crescíamos, nós íamos quase todo dia para a floresta, para pescar no rio. Depois de um tempo, nós começamos a acampar por lá também. Certo dia, nós dois estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer. Esse amigo geralmente vinha nas tardes de sexta e passava o final de semana conosco. E eventualmente tinha que acampar com a gente. Infelizmente, dessa vez ele não pôde vir. Meu tio e eu, então, fomos para a floresta carregando os nossos equipamentos. Nós não fomos para o ponto da margem do rio que nós realmente íamos dessa vez. Nós fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro, só para uma mudança de cenário. Mais tarde, naquela noite, nós nos arrependeríamos dessa decisão. Nós escolhemos aquele lugar porque era alto, cerca de 100 metros, acima da margem do rio, e tinha a forma de uma ponta. 3 dos seus lados desciam até o rio, onde ele fazia uma curva e deixava o lugar parecendo uma ilha, só com um lado atrás, sem estar cercado pela água. Então tinha uma bela vista durante o dia. A noite começou como qualquer outra das nossas viagens de acampamento. Nós juntamos madeira o suficiente para a nossa fogueira ficar acesa a noite toda. Enquanto o sol se punha, nós nos sentamos e conversamos sobre várias coisas. Nós conversamos por horas. Era provavelmente entre 11 da noite e meia-noite, quando o inesperado começou a acontecer. Nós tínhamos acabado de nos deitar e estávamos nos enrolando nos nossos sacos de dormir, quando nós ouvimos um crack. Era como se alguém ou algum bicho tivesse quebrado um galho. Nós não demos muita importância para isso. Nós só imaginamos o que podia ser e começamos a nos arrumar para dormir de novo. Quando estávamos quase dormindo, ouvimos de novo crack. Esse tinha sido bem mais alto e um pouco mais perto do que o outro. Provavelmente 1/3 do caminho até a base de um dos lados que desciam até o rio. Nós não nos preocupamos muito, já que tínhamos uma escopeta calibre 12 conosco e bastante munição. Mas nem preciso dizer que nós não queríamos dormir agora, porque se tinha algum bicho selvagem subindo na direção da gente, a última coisa que queríamos era estar dormindo. Nós dois nos levantamos e colocamos mais madeira na fogueira. Meu tio iluminou com a lanterna todos os lados da descida e atrás de nós.
Não vimos nada. Decidimos conversar um pouco antes de tentar dormir. Meia hora passou, nós estávamos pensando em deitar, quando ouvimos o que parecia ser passos e os arbustos chacoalhando. Também notamos vários barulhos, como se fossem galhos quebrando. Agora estava um pouco mais perto. Nós achamos que estava na metade do caminho da descida. Nós simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando toda a nossa volta com a nossa lanterna. O som estava ficando cada vez mais alto e perto. Estava se movendo como um esquilo, mas era tão barulhento quanto um cavalo. Parecia que estava dando uma volta onde estávamos. Não só isso, mas estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do nosso acampamento, com cada volta que dava. Meu tio pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer. Eu peguei a lanterna e iluminei exatamente onde nós estávamos, ouvindo o barulho, mas não vi nada. Tudo que podíamos ver eram folhas voando e arbustos se mexendo como se algo estivesse correndo entre eles. Nós tentamos não entrar em pânico, mas nós sabíamos que isso não era algo terreno. Meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros da gente, onde eu estava iluminando agora, e atirou. O barulho e a movimentação parou imediatamente. Nós nos sentimos um pouco relaxados, mas estávamos chocados. Nós conversamos sobre o que poderia ser e se tinha possibilidade de ser algum animal. Nós dois concordamos que não podia ser nenhum animal que conhecíamos. Depois de meia hora começou de novo, começou lá embaixo, perto do rio, e começou a rodar de novo o acampamento e a chegar bem perto de nós. Dessa vez, nós tentamos não atirar o máximo do tempo possível. O som chegou a 10 metros de nós e o meu tio atirou de novo. De novo, tudo ficou em silêncio e o resto da noite foi assim. Cada meia hora, o barulho começava de novo, lá de baixo. O que quer que fosse não podia ser visto, mas o efeito daquilo no ambiente podia ser visto e ouvido. 2 vezes o meu tio deixou aquilo chegar a menos de 5 metros de nós, antes de atirar. Mas mesmo assim não conseguimos ver nada. E sempre começava de novo, a cada meia hora, até a aurora. Até hoje eu estou meio confuso. Nós contamos para várias pessoas sobre o que aconteceu, mas para saber realmente como foi, você tinha que estar lá. Nós não dormimos naquela noite e também nunca mais voltamos lá. Meu tio e eu conversamos sobre isso muito de vez em quando, entre nós dois e algumas pessoas que nós contamos o que aconteceu ali. Aquele ponto do rio ficou conhecido como o Ponto do Diabo. Eu gostaria de saber o que era que tinha lá. A única coisa que nós comentamos sobre aquilo era que nós agradecemos por estar com uma arma e nós sempre imaginamos o que poderia ter acontecido se estivéssemos apenas ficado sentados lá sem fazer nada. Agora eu moro longe de onde aconteceu tudo isso, mas planejo voltar para lá no ano que vem. Eu gostaria de mostrar para algum grupo de investigadores onde aquele lugar é, mas eu não ficaria lá à noite.